Começar mais uma semana! Começar mais uma semana! Uma semana para ti, uma semana para mim e continua a ser a Olá. mesma semana. Olá. Então como vais? Vou bem, vou falar mais uma vez do livro Vamos Todos Morrer Outra Vez. Nem deixamos a trilha, como é que se chama? Nada, o genérico, sim, começar. começar. É um presente de Natal. Estão aqui 100 dos mortos que trazemos aqui. Há quantos episódios? Há mais de 1000. Mais de 1000. 1030. Mil e qualquer coisa. Talvez, digo eu. Mas vamos começar a semana, claro, como sempre, com um morto fresquinho do dia, inédito, só para vocês. A minha avó gosta de levar mosquitos solas. Adorava caçar. A tua avó adorava caçadas. Ao domingo ou ao sábado à noite. Ia caçar. Vá. Estás-me a arrastar para isso. Eu não quero ir para aí. Vamos lá, neste dia estávamos em 2017 e morri em Madrid. Madrid, Tão bom. que é a capital de Espanha, para Tão quem não bom. está presente. Por Ai. acaso é fixe morrer em Ai, Madrid. tão bom, sim, Então, sim. sim, por acaso foi em dezembro, portanto já estava mais Já está aquele mais frio. fresquito, sim. Sabes que os habitantes de Madrid costumam, porque tem um clima péssimo, não é? Porque está sim, longe do extremos, mar, sim, extremos. sim. Eles dizem 3 meses de inverno e 9 meses de inferno. Portanto faz muito Pois. frio como muito calor. Nunca se atrevam ao gosto de Madrid, é Não incompatível. esqueçam isso, vão antes à aldeia dos vossos avós. Morri além de Madrid aos 94 anos. Ih, rija! Quem é esta velha? Rija. Quem é esta velha? É uma figura incrível. Ok. Falamos da aristocrata e espia americana, a condessa de Romanones. Já me esqueci da Romanones. cena da nobreza da coisa. Já estou com a cena da espia. Claro que é isso, Oi. sobretudo, que vamos falar aqui. Ela tem este título, que é um título espanhol, e morre em Madrid aos 94 anos, quase 100 anos viveu esta mulher. Chamava-se ela Aline Griffith. Aline Griffith. Griffith? Aline Griffith. Não, tem In a um- film- in a film- Griffith? Desculpem, Aline Griffith. Ela nasceu em 1923 em Pearl River, no estado de Nova York. Já Bem sabeste? fixe. Está-se Estiveste em bem. Pearl River? Não, mas está-se Ah. bem. Estado de Nova Iorque está-se bem. Está sempre tudo bem. Está sempre sim. tudo bem. Deve ser aquilo já tocar Sim, as sim, sim. cataratas. As montanhas lá de Já cima. nem se vê bem. Pois, Por causa das cataratas. do estado de Nova Iorque não se vê bem o Canadá por causa das cataratas. cataratas. Ela nasceu numa família da classe média americana. Muito gostas tu da classe média. Porque aqui acaba por ser engraçado, porque Ok. esta mulher, como uma aristocrata espanhola, nasce numa família da classe média americana, daquela com. Tinham 2 retrievers, uma Sim. picket fences, como é que se diz? Uma vedação Sim, sim, branca sim, assim, sim. tá. Tipo, e não tinha passa aqui. um Range Rover. Bem, isto em 1923 Não, talvez é já um tivesse. Tesla na altura. Um Era Tesla, sim, sim. exatamente. A velas, ainda há velas. Um jardinzinho, aquela coisa toda. Agora, a vida da nossa morta foi, é verdade, cheia de classe, mas nada média. Vamos ver. Porquê? Eu chamei-lhe aristocrata, e já lá vamos, claro, e espia, que é o que a nossa morta foi, e é o que interessou o Tiago, e calculo que todo as pessoas estão a ouvir. Ela foi, de facto, espia durante Desde a Segunda criança. Guerra Mundial. Quase desde criança. Claro, nós imaginamos os espiões nesta altura, não é? Gente que estava na própria frente da batalha a tentar descobrir coisas, Sim. com os Infiltrados. rádios, sim, infiltrados, Claro. com os rádios a tentar interceptar as comunicações, a roubar documentos secretos e a pôr bombas também. Os Sim. espanhóis iam pôr uma bomba ali no café Eu X. imagino não sei sempre o uma quê. gabardine. Desculpem, sei que é um clichê, mas há sempre uma gabardine branca. E a ler um jornal com 2 furos. Isso. É Estupidez. verdade. A nossa Aline foi outro género de espia. Também espiava, mas espiava de outra maneira. Ora, a Europa, como sabemos, estava em guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Algum sentido Ali, o nisso? final dos anos 30, princípios dos anos 40. E agora, havia guerra aqui. Os países do eixo, os nazis, contra os países aliados. Vamos dizer o Reino Unido e depois os americanos e isso tudo. Agora, claro que havia espiões de um lado e do outro, sempre a tentar o quê? Travar a outra parte e fazer com que a outra parte não avançasse no seu sucesso na guerra. Informações privilegiadas. Tudo isso, porque grande claro. parte deste trabalho e o trabalho de espionagem era feito onde? Nos países neutros. A Suíça, a Suécia, Portugal e Espanha. Portugal também foi um ninho de espiões, Pois, porque era pois, onde se, como era neutro, era onde se encontrava gente de um lado e do outro e era onde se espiava, sem estarem no próprio cenário de guerra. Lisboa e Madrid eram de facto um viveiro de espiões e vai ser na capital espanhola onde se juntavam espiões americanos, diplomatas ingleses, porque era um país neutro, portanto ainda havia ali uma certa liberdade de Claro. movimentos e numa atividade muito intensa, tanto os espiões americanos, de que ela vai ser uma delas, e também os diplomatas ingleses, numa atividade quer para duas coisas: para ajudar soldados e gente da resistência francesa que conseguia atravessar a fronteira entre França e Espanha e davam-lhes apoios, não é? Às vezes até
aviões que eram abatidos. Havia uma série muito engraçada que se chamava Alô, Alô, que contava as histórias da resistência francesa, e havia sempre 2 pilotos ingleses, se te lembras, que andavam sempre a tentar se esconder. Isto era uma realidade mesmo, e às vezes sobreviviam ao desastre, não é? Ou porque se ejetavam do avião lá com os paraquedas, e então estes agentes também ajudavam-os a trazer para a Espanha e a poderem voltar às suas missões. E a outra coisa era tentar, apesar da Espanha ser um país neutral, de travar e perceber qual era o apoio verdadeiro que o regime do Franco dava aos nazis. Isso é curioso, porque mesmo com a neutralidade há uma tendência... Não existe naturalidade. Há um conforto para mais um dos lados da barricada do que do outro. Claro. Até e Espanha conhecia-se bem qual era esse conforto. E Portugal igual. Portanto, Portugal sempre muito aflito porque tinha a sua velhíssima aliado na Inglaterra, que fazia parte de um lado, mas também umas inclinações mais politicamente para o lado do eixo, Itália e a Alemanha, claro. E o Franco, às escondidas, imagina, isto deve ter sido fascinante também, pese embora tenham morrido tantos milhões de pessoas, mas andarem a ver os de um lado e do do poder, outro, os corredores porque estão a deixar que vá material para, não sei, para a Alemanha, depois aqui, não sei o quê. E vai ser precisamente em Madrid, neste cenário, no ano de 1944, portanto, antes da guerra acabar, mas sem as pessoas saberem que a guerra ia acabar, que vai a nossa Aline, era o que? Era uma modelo americana, tinha ela 23 anos na altura, e vai ser recrutada por ter assim um ar ótimo. Isto é a filme mesmo. Mesmo. Ela tinha assim ótimo ar, era muito bonita, tinha assim um ar em chique, vamos dizer, e eles precisavam de alguém desta maneira para fazer um tipo de espionagem muito particular. Ela vai passar, tinha acabado de sair da escola de espiões Special Operations, não sei o que lá da América, chamava-se The Farm. É o nome não oficial. Sim, de código Farm, quase. Tal e qual. É um campo de treino da CIA no estado da Virgínia. Não sei se chamava CIA nesta altura, chamava-se OSS na altura. Sim, não se chamava CIA. Mas é um campo onde treinavam os espiões. Sim, claro. E treinavam de tudo, como nós vemos nos filmes do 007. Estamos até a ouvir uma das sonoras dos Garbage. Aprendeu a fazer tudo: abrir fechaduras, abrir cofres, decifrar códigos. E ensinavam-nos isso, tal como tu vês no 007. Ensinavam também aquelas coisas de saltar de paraquedas, a dar 2 pares de bufetadas. Por acaso não era bem 2 pares de bufetadas, mas era limpar o sebo a uma pessoa, se fosse preciso uma caneta. Caneta! Sim, tudo. Ensinavam esses truques todos para vir. Era um perigo de caraças. Estava em guerra, não é? E é uma tropa de elite, não é? De alguma forma. Tal e qual. E esta mulher formada. Exatamente pelo característica. O seu ar de ser chiquésima, vendo lá de Pearl River, deve ser também uma coisa muito esperta. Não vai precisar destas coisas de limpar o sebo a ninguém, mais ou menos, já vamos lá. Ela aterra em Madrid, poucos meses antes do dia D, isto é o dia do desembarque das tropas americanas nas praias da Normandia, que vai decidir o fim da guerra a favor dos aliados, só que naquele dia em que ela chega, ninguém faz ideia de qual vai ser o desfecho da guerra ainda. Aliás, até havia quem temesse, os especialistas da altura, o José Gomes Ferreira da altura, comentava. Está tudo na net, dizia que a guerra se podia estender até ao final dos anos 40. Felizmente poupámos 5 anos a essa destruição. Agora, em Espanha havia centenas de espiões nazis, muitas vezes com o beneplácito do Franco, claro, e muito pouquíssimos americanos. Ela foi um dos poucos americanos que havia lá, porque parece que o embaixador dos Estados Unidos na altura, da América lá, desprezava espiões. Então havia, por um lado, centenas de espiões alemães, mas poucos americanos, porque o embaixador não gostava daquela gente, achava aquela gente, porque eles não controlavam. E também podia estar feito até ter aqui umas ligações. Não queria companhia. Vamos lançar o boato. Pois, lançar assim. Exatamente. Isto vai tornar a missão da nossa Aline muito mais difícil, claro. E qual era a missão dela? Não era andar disfarçada a roubar segredos, era infiltrar-se na alta sociedade espanhola para ouvir as intrigas na cúpula do poder. E por isso é que vão escolher uma mulher elegantésima para vir fazer isso. Informação privilegiadíssima. Claro. E consegue sim senhora. Linda de morrer, chiquésima, foi canja para ela. Ela instala-se no Ritz no dia a seguir, quando chegou. No dia a seguir assim vale a pena ser mesmo incrível. Ia fazer-se passar por uma americana rica, não é? Sim. E já tinha, no dia a seguir, já estava apaixonado por ela, um dos toureiros mais famosos de Espanha, que estava perdido de amores por ela, e através dele começa a ir às festas todas, porque era um país neutro, portanto a alta sociedade continuava, até noutros países às vezes continuava, não é? Nós vemos França ocupada, tinhas com a Chanel dar festas também no Ritz, não é? E começa a conhecer toda a gente mesmo. Não só os ricos, os famosos,
realeza europeia, aristocracia e realeza europeia, que também estava refugiada noutros países, e rapidamente torna-se ela própria um ícone das festas daquela altura. Tomates, não? Mas por um lado, Perfect, Sim. deixaram de desconfiar porque Aquela era ela fronteira, própria, não é? Quando é que a ela rainha do própria... jet set, Pois. exatamente. E vai ouvir da boca dos aristocratas e da culpa do poder que apoiava a Alemanha, e vai passar todas essas informações aos serviços secretos. Não eram só intrigas que ela ouvia, vivia mesmo em festas, praticamente. Muitos príncipes e princesas vinham fugidos para a Espanha, ou seja, eles fugiam para a Espanha, nazis, não é? Sim. Fugiam para a Espanha para depois ir para a América Latina, e levavam com eles dinheiro, obras de arte roubadas pelos nazis, muitas vezes a famílias judias, sabemos esses casos. E a nossa Aline tinha a perigosa missão de descobrir onde é que estava o paradeiro desse dinheiro, dessas obras de arte, através de se infiltrar na própria alta sociedade. Mesmo depois da guerra, ela vai continuar este trabalho e ajudou a desmascarar algumas figuras importantes, com a ajuda também de outras mulheres que ela recrutava. Ela chegou a ter uma rede gigantesca que incluía aqui empregadas domésticas da casa deste, daquele, cabeleireiras, porque era um sítio onde tu contas segredos sem estares desarmado. Sim, estás a falar com ela e nem sabes claro, que estás a falar com duas amigas e não estão a imaginar que está a espiar a senhora que está-lhes a fazer o cabelo e as unhas. Tão complexo e de repente, ao mesmo tempo, tão desarmante. Como é que isto tudo fica nas mãos dos corredores do poder? Tal e qual. E ela infiltra-se dentro dele próprio, não é? E é nestas idas e vindas que há outro homem que se apaixona por ela. Desta vez, o neto de um dos homens mais ricos de Espanha e antigo primeiro-ministro, o conde de Romanones. E a nossa Aline ainda dá umas estampas, umas de propósito, porque não queria nada com ele, ao princípio, e outras porque tinha missões e, portanto, ligava a dizer: olha, afinal não posso ir jantar hoje, vai tu jantar sozinho, se quiseres. E claro, ela não ia aos encontros. O trabalho não era pouco, porque ela era uma das mais valiosas agentes americanas ali em Madrid, era a mais ativa de todas e tinha tais dezenas de agentes a trabalhar sob o seu comando. Mas eles acabam por se acertar pouco depois da guerra, casaram em 1947. E aí já o amor a trabalhar, não? Claro, sim, apaixonaram-se um pelo outro, e por isso é que a gente datou no início por Condessa de Romanones. Ela já tinha tentado contar-lhe durante o namoro várias vezes que era espia, ele nunca acreditou, ele dizia assim: tá bem, filha. E parece que só percebeu que era verdade mesmo na véspera do casamento. Depois morre o avô e o pai do marido, e eles ficam fabulosamente ricos, e herdou também este título de Conde de Romanones, que é como ela vai ficar conhecida, e depois, durante as décadas seguintes, quase até morrer, vai se tornar a rainha do jet set internacional nas décadas seguintes, e era o disfarce perfeito, como vimos há bocado, que ninguém estava à espera, não é? Ela contou isso numa entrevista, diz assim: o preconceito é tanto de ser mulher, ser rica, não sei, ser americana assim, também. Eles achavam assim: a coisa mais incrível que ela consegue fazer é pintar-se de manhã. Então não imaginavam que esta mulher movimentava uma teia de espiões, é verdade. E ela, se fosse durante a Era Franco, nunca foi apanhada. Nada por ser quase intocável nesse sentido. Incrível. Sim, os anos de espia acabaram, não é? O marido pediu-lhe para aquilo acabar, a guerra acabou, mas o governo americano fecha aquela agência, já tinha acabado a guerra. Só que na verdade há um grupo pequeníssimo de agentes que foram escolhidos a dedo, que continuam a trabalhar secretamente e a título mais ou menos privado, até ser criada finalmente a CIA. E a nossa Condessa de Romanones, claro, foi uma dessas agentes e continua a caçar roubos de nazis durante praticamente o resto da sua vida. E mesmo depois de aparecer a CIA, era chamada de vez em quando para voltar ao serviço, claro, isto quando ela já era uma das mulheres mais fotografadas de Espanha, amiga íntima da Jacqueline Kennedy, da Grace Kelly, do Salvador Dalí, da Audrey Hepburn, eram os amigos dela de casa. Estou awesome. E quando não estava a trabalhar nem a mostrar os seus diamantes nas festas, estava a escrever. Nos finais dos anos 80 ela escrevia livros de espionagens, supostamente eram memórias verídicas, quando ela assume que tinha sido agente espia, não é? Mas misturava coisas verdadeiras com outras falsas. Também uma técnica, claro. Com nomes falsos, com isso tudo. E às vezes até empolgando um bocadinho mais aquilo que tinha sido a sua carreira. Ela fala da história de ter apanhado um agente do KGB, quando provavelmente não foi sozinha, pelo menos que o fez. Exageros à parte, uma coisa é verdade: a vida da nossa espia, que acabou por ser tão diferente do que ela alguma vez podia ter imaginado, e ela escolheu, explicou ela também numa entrevista, por duas razões: pelo amor ao seu país, à América, mas também porque a vida sem emoção nem sequer vale a pena, disse ela. A Condessa de Romanones morreu faz hoje 6 anos.